nossa lição hoje é a 11ª lição da revista. Ela já está finalizando. Mas vamos iniciar hoje o texto em um novo livro. Até a 10ª lição nós estávamos estudando Êxodo. Eu confesso que eu tentei até fazer um resumo rápido para trazer para vocês aqui, mas como nós vamos falar hoje basicamente do que está ali de Levítico capítulo 1 ao capítulo 10, eu preciso ganhar tempo, eu não vou citar Êxodo. Tivemos 10 domingos de estudo sobre Êxodo, eu não vou me apegar a Êxodo mais. Vou fazer menção basicamente de fato ao livro de Levítico. Amém? As últimas 3 lições da revista vai falar sobre o livro de Levítico, e hoje eu quero dar para vocês algumas características acerca do livro, algumas situações, basicamente dentro do capítulo 1 ao capítulo 10, não necessariamente preso a isso. Amém? Vamos lá. Como já falei, o texto vai estar basicamente em Levítico, capítulo 1 ao 10. Aconselho vocês depois a lerem esse texto durante a semana. Aí vocês podem dividindo durante a semana, para que possam ter um pouco mais de conhecimento, de entendimento acerca do que nós vamos falar aqui nesta manhã. Tá? Deixa eu abrir logo aqui a minha revista no ponto. Pronto. Vamos lá. O livro de Levítico ele é conhecido como Manual de Serviço Sacerdotal, de Ofertas e dos Sacrifícios do Tabernáculo. O livro de Levítico em si, alguns até assemelham o nome de Levítico como se fosse algo voltado para a lei. Não é, tá? Levítico é um livro baseado no manual das ofertas, dos holocaustos, do serviço sacerdotal, do serviço ministerial do povo hebreu quando eles saem do Êxodo. O que era realizado no sacrifício deve ser aplicado ao tratamento dos nossos próprios erros. O que é que eu te peguei aqui para a gente conseguir já? Isso aqui é a introdução, para que nós entendamos um pouco do quanto é importante entendermos Levítico. Levítico, deixa eu já começar aqui a quebrar esse gelo com vocês. Levítico é um daqueles textos mais... vou tratar como termo de barreira. Ele é uma barreira para quem deseja um dia dizer assim, ó, eu vou ler a Bíblia de ponta a ponta, de capa a capa, de Gênesis a Apocalipse. Levítico, vou ser bem sincero com vocês, Levítico geralmente é o livro que quando falam a respeito, aqui passa a primeira barreira se você vai continuar a leitura bíblica ou não. Pastor, me explica. Vamos lá, vamos ler a Bíblia. Começamos lá com Gênesis capítulo 1. Deus criou todas as coisas e cria Adão, e Adão peca, e Deus cria o plano de redenção. Adão tem filho, Caim e Abel. Caim mata Abel, e aí tem a questão da marca de Abel, e vem e vai, vamos lá, e entra Abraão, e entra Isaac, e entra José, e vamos desenrolando. Por que eu estou falando esse resumo aqui rápido? Não precisa entrar em detalhes em relação a isso, mas é porque é uma história que está sendo contada, e isso vai gerando um conhecimento, vai gerando o desejo, vai conhecer, a curiosidade vai chegando, tanto que, por exemplo, claro, se nós olharmos direitinho, tem televisão hoje que gera as novelas baseadas nos livros bíblicos, mas ninguém vai fazer uma novela baseada no Levítico. Vamos lá, vai entrar em Êxodo, e o povo sai do Êxodo, e sai do Egito, e vai para a Terra Prometida, e fica 40 anos, até os 40 anos no deserto, todo mundo está lendo. Quando entra em Levítico, aqui vai falar sobre lei, vai falar sobre práticas de holocausto, práticas de sacrifício, de ofertas, de leis. Aqui começa a ficar a leitura um pouco mais, e eu posso usar isso porque o escritor da revista fala também, um pouco mais enfadonha. Aqui geralmente a leitura começa a esfriar. Mas hoje minha oração a Deus é para que vocês entendam a necessidade e o quanto Levítico é um livro prático e é um livro importante. Eu costumo dizer que Levítico tem uma grande parcela de crédito em relação a isso. Se não fosse o livro de Levítico, eu posso usar assim hoje, eu poderia contar para vocês a história de um homem que, para defender o direito dos seus filhos, ele foi morto da maneira mais grosseira possível e mais vergonhosa possível.
E hoje eu poderia aqui estar falando para vocês sobre um assassinato. Por que que nós entendemos que o sacrifício de Cristo não é um assassinato, é um sacrifício, quando nós entendemos Levítico? Aí nós vamos entender que tudo tem propósito, tudo tem um motivo de acontecer. Deus não entregaria o seu filho para ser assassinado, mas entrega para ser sacrificado. Como é que nós entendemos que é um sacrifício? É em Levítico. É por isso que eu botei aqui a frase: o que era realizado no sacrifício deve ser aplicado ao tratamento dos nossos próprios erros. As ofertas, os holocaustos, os sacrifícios, tudo tem um propósito. Tudo baseado em algo que nós devemos, não só podemos, devemos levar em consideração para os dias de hoje. Se nós olharmos rápido, eu gosto de usar esse tempo, a ideia, você já viu me falar esse termo, o agora sim, mas ainda não. Em Levítico vai se preparar a ideia de sacrifício, de holocausto, de todas essas situações, mas se nós olharmos a característica daquele período, reflete ainda na nossa característica de culto a Deus hoje. É por isso que o título da lição fala de como adorar o Deus Santo. E eu quero, inclusive, me prender, 10 capítulos, eu vou me prender principalmente no que diz respeito à adoração a Deus. A adoração a Deus. Então, se nós olharmos direitinho, vamos lá. Holocausto. Primeiro capítulo de Levítico. Vai falar sobre o holocausto. O que é o holocausto? É o sacrifício, a carne queimada. Hoje nós fazemos holocausto? Não. Mas aqui vai falar, nos nossos tempos de hoje, da entrega total a Deus. Da entrega do que é perfeito. Os nossos cultos hoje não podem ser cultos mancos. Não podem ser cultos feitos de qualquer maneira. Tem que refletir o que era um holocausto, ainda que nós não venhamos a queimar o sacrifício, o animal. Eu lembro de um colega que dizia que continuamos fazendo holocausto, porque continuamos tendo que matar a carne todas as vezes que estamos diante de Deus. É um paralelo, é uma metáfora, uma forma de falar, mas não deixa de ser verdade. Nós não entregamos mais as ofertas de manjares, dos cereais, de leite, não. Mas nossas ofertas continuam sendo práticas nos nossos cultos comuns. Ofertas continuam sendo práticas. E ela é estabelecida em Levítico. Estabelecida, não é início de prática. Se nós lembrarmos, Caim e Abel já ofertavam a Deus. Abel já sacrificava a Deus. Já era holocausto. Era uma prática feita antes. Porém, é em Levítico que ela é estabelecida como norma. Agora é como prática comum. Em Levítico vamos entender sobre o sumo sacerdote, sobre o sacerdócio. Ali em Levítico, e vamos falar isso na lição, em Levítico o sacerdócio era um povo escolhido, um grupo seleto separado por Deus. Hoje o sacerdócio é todo aquele que responde por sua casa. Não precisa ser o pastor da minha igreja. Na minha casa eu sou o sacerdote. O sacerdócio com esse propósito. Qual é a ideia do sacerdócio? A responsabilidade no que é santo, no que é sagrado. Um sacerdote do lar é aquele que prepara a sua família, sua esposa, seus filhos, sua descendência, para que eles sejam santos, consagrados a Deus. É o papel do sacerdócio em Levítico. Porém, em Levítico tem um sumo sacerdote, que é aquele que está acima do sacerdote. Que hoje nós entendemos que existe apenas um sumo sacerdote, que é o próprio Cristo. Aí eu vou fazer duas perguntas, que a lição traz essas duas perguntas e não vou entrar na resposta dela. Temos consciência de que o culto é para louvar, suplicar perdão e agradecer? Esses têm sido o nosso propósito do nosso culto. Porque aqui não está falando em pedir. Eu conversava com o pastor José Luiz na sexta-feira aqui, nós quando saímos para o Projeto André, falando justamente sobre isso, que muitas pessoas são tratadas e cuidadas na igreja. Assim também, muitas pessoas, após ser cuidadas e tratadas da igreja, não querem igreja.
É querer Cristo. Tem gente que vai pegar aí dentro da linha. Estou falando em relação a uma vida de comunhão com a igreja, de comunhão com os irmãos. Estar em comunhão com a igreja, estar em comunhão com os irmãos, basicamente também é prática para aqueles que seguem a Cristo. Mas o propósito eu venho para a igreja para me restaurar, para ser restituído. Quando tudo está bem, aí eu analiso se eu devo continuar na igreja ou não. É como um hospital, de fato. Você vem doente, é curado, é sarado, e depois eu decido se eu quero continuar tratando dos doentes ou se eu vou embora para casa curado e sarado, nem que lá eu volte a me machucar e tenha que voltar ao hospital. Outra pergunta temos vivido a santidade que glorifica a Deus? Qual é o tipo de santidade que nós estamos vivendo? E aqui eu faço um adendo. A seriedade desta santidade que estamos vivendo. O quanto nós estamos levando essa santidade a sério. Gosto de usar um exemplo simples, rápido, mas eficaz. Jesus vai para a cruz, inocente, totalmente inocente. Em tudo tentado, em tudo ele venceu, mas vai para a cruz. Até a cruz, o Pai estava com ele. Na cruz, os pecados da humanidade, todos os nossos pecados são colocados sobre ele. Naquele momento, a palavra dele é: Deus meu, por que me abandonaste? O cálice é derramado sobre ele. Ali é o cálice de ira de Deus derramado sobre o seu próprio filho. Por que Jesus diz: por que me abandonaste? Porque nem mesmo o Pai negocia a sua santidade, mesmo com o filho inocente, por ele estar agora com os pecados da humanidade. Nem mesmo o Pai negocia isso. Ele se afasta do próprio filho inocente, mas agora carregando os pecados da humanidade. A gente precisa começar a entender um pouco mais sobre negociar a santidade. Amém? Mas vamos lá, a introdução já ficou maior do que eu esperava. Vamos lá. Existe um termo muito praticado. Eu vou fazer uma pergunta aqui rápida. Se a maioria souber, eu nem entro em detalhe. Alguém aqui sabe? Quem souber, levanta a mão para mim e fala assim: o que é expiação? O termo expiação significa o quê? Fala, não precisa responder, basta levantar a mão para eu saber que você sabe. A irmã que sabe. Tá. Eu vou explicar para vocês. Em Levítico nós vamos ouvir muito textos que vai falar sobre expiar. O animal foi colocado para expiar. Expiação leva o entendimento principal sobre transferência de culpa. Transferência de culpa. O Levítico vai falar que o sacerdote, no Yom Kippur, uma vez por ano, existia o dia da expiação, que era o dia do sacrifício, inclusive o dia do sacrifício do cordeiro. Ele entrava com 2 animais. Um animal era sacrificado no lugar santo dos santos. O outro animal era levado para o pátio, colocado a mão sobre ele, orando como se todos os pecados fossem lançados sobre este bode. Era um bode. E depois era lançado no deserto. Ele não era sacrificado. Era o sacrifício animal que não tinha sacrifício, não era sacrificado, não era morto. Ele era liberado no deserto. Esse termo é o que nós hoje entendemos como o bode expiatório. O que seria o bode expiatório? O bode expiatório é aquele que não tem culpa, mas nós transferimos a culpa para ele. É um bode expiatório. Hoje, dentro da política, seria o laranja. Seria aquele que não fez a culpa, mas arca com a consequência dela. Então, bode expiatório. A expiação vai fazer justamente essa lógica. Todo sacrifício era feito de maneira de expiação. O animal tinha que ser perfeito, não tinha culpa, mas sobre ele eram lançados os pecados, para que ele fosse sacrificado, e assim o seu sangue cobriria, o termo é esse, cobriria o pecado, para que Deus voltasse a ter intimidade com o povo, voltasse a conviver com o povo, porque, como eu acabei de falar, Deus não negocia a sua santidade.
diante de todo o pecado, Deus não se manifestaria. Então, para que esse pecado fosse coberto, os animais eram sacrificados em processo de transferência de culpa. Todo aquele que tinha uma dívida deveria levar um animal para ser sacrificado, e assim a culpa dele seria coberta. Por que eu estou usando tanto o termo coberto com tanta ênfase? Porque o verdadeiro sacrifício do Cordeiro de Deus, Jesus Cristo morto na cruz, ele não cobre mais o pecado, ele agora retira o pecado do mundo. Tudo é uma consequência. Todo aquele processo, e aí eu estou falando para vocês, se nós entendermos todo o processo de Cristo sem entender Levítico, nós entendemos que ele foi morto como um assassinato injusto. Na verdade, ele foi um sacrifício expiatório. Ali existe a expiação. Existem alguns termos, eu não vou entrar no detalhe em relação a isso, que quando Jesus ele vai à cruz, alguns processos acontecem. A expiação é uma delas. Outro exemplo é a justificação. Por que a justificação? Porque agora eu não preciso mais justificar os meus pecados, porque os meus pecados foram justificados por ele, que é o advogado. E é por isso que nós não podemos mais dizer: eu achei esse celular e achado não é roubado. Eu estou justificando que roubei. Eu comprei, tá? Na verdade, até ganhei. Como exemplo, achado não é roubado. Não, você está justificando o seu pecado. Quando você justifica, sendo ele, estou falando algo simples, podia ser algo muito sério. Matei alguém porque me tirou a paciência. Estava com a arma na mão, não consegui controlar a minha raiva. Você está justificando o seu pecado. Quando você está justificando o seu próprio pecado, você está dizendo para Cristo na cruz: não precisava morrer, eu consigo me justificar. Eu consigo justificar o meu erro, o meu pecado. Não precisava morrer por mim. Olha como é sério, e olha como Levítico passa a ser sério, quando nós passamos a entender ele um pouco mais. Então, expiação é esse processo de transferência de culpa baseado dentro dos próprios sacrifícios. Amém? Vamos lá. Eu botei aqui 2 páginas de um texto para ler para você sobre expiação. Acabei, não vou ler para não passar do tempo. Depois, até se for o caso, eu boto esse resumo aí nos grupos de escola bíblica. Tá? Vamos lá, agora vamos entrar na lição. Primeiro sobre o livro de Levítico. Se Êxodo é o livro da redenção, Levítico é o livro da santidade e da adoração. Lá na frente eu vou falar de novo, vou antecipar para vocês. Se nós olharmos o ciclo, nos 3 primeiros livros que nós estamos estudando, nós vamos ver Gênesis como um livro em que o pecado ocorre. Gênesis, pecado. Êxodo, a redenção. Levítico, a adoração. É a maneira com que, após a redenção, Deus volta a ser nossos amigos. Até porque o termo ali do pecado em relação a Deus é inimizade. O homem não tinha mais acesso a Deus. Ele gera um plano de redenção no Êxodo, e para que essa redenção agora de fato voltasse a ter uma prática de convivência com ele, ele cria a adoração em Levítico. Amém? Vocês estão calados, estou preocupado. Vamos lá. O título, Levítico. Levítico, do hebraico, algo como Vaikra, hebraico. Que palavra é essa? Essa palavra é a primeira palavra do livro de Levítico, que é e chamou ou e convocou. A primeira palavra do livro de Levítico, a primeira palavra hebraica é esse, por isso leva o nome de Levítico. Na Septuaginta, século 3 a.C., que é a primeira tradução do hebraico agora para o grego, estamos falando do século 3 a.C., estamos falando pelo período interbíblico, tá?
É quando 400 anos Deus não fala com profetas, Deus não fala até que ele volte a falar no Novo Testamento. Esse período interbíblico. 300 anos antes de Cristo é estabelecida a Septuaginta, que é a primeira tradução do grego. Aqui, esse termo, Vaikra, do hebraico, se torna Leuítico, algo do tipo, tá? Não falo hebraico, mas eu tenho uma ideiazinha, então é esse o termo. Significando relativo aos levitas. Aí Levítico, relativo aos levitas. Eu fui pesquisar a respeito, e aí alguns entendem que esse termo é um termo enganoso. Não pode ser considerado um livro relativo aos levitas, porque a maioria da parte do livro vai se falar dos sacerdotes. É um texto voltado para os sacerdotes. Os sacerdotes, Arão e sua descendência, era da tribo de Levi, mas nem todos da tribo de Levi poderiam ser sacerdotes. Então o texto de Levítico ele é mais voltado aos sacerdotes, basicamente para esse grupo seleto, do que por toda a tribo de Levi. Mas a ideia do texto do significado do nome é relativo aos levitas, porque era baseado em cima do que os processos ministeriais dos levitas ali estavam estabelecidos em Levítico. Levítico está muito relacionado ao sacerdote do que a tribo levita, tribo separada para as funções ministeriais. Tema central. O tema central de Levítico é, se eu fosse usar um trecho de Levítico, não uma palavra agora, mas um texto de Levítico seria: sede santos, porque eu, o Senhor vosso Deus, sou santo. Entender Levítico é entender santidade. Entender Levítico é entender o quanto Deus é santo e qual é o nosso parâmetro de santidade. Começa a responder o que nós perguntamos lá na introdução da lição. Reconciliação com Deus. Aqui está um tema central desse texto. Gênesis, o pecado do homem, falei isso há pouco. Êxodo, a redenção. Levítico é o andar em comunhão com Deus. É em Levítico que o povo passa a entender o processo de andar em comunhão com Ele, em adorá-lo, em louvar. Eu não lembrei de falar para vocês, eu falei dos exemplos do que era praticado na época do Levítico e do que é praticado hoje, né? Eu esqueci de um termo. Nós não queimamos mais incensos. Porém, são os nossos louvores que sobem com um aroma suave à presença de Deus. Por que eu voltei para frisar isso? Os louvores da igreja, não estou falando da nossa igreja, da igreja como um todo hoje, são louvores que de fato estão subindo ao trono de Deus. A adoração é para Deus. Nós emocionamos com o que o texto está falando do quanto Deus é, ainda de maneira muito rasa, porque nós não conseguimos dizer o quanto Deus é. Ou é porque a palavra está nos fazendo promessas de bênção? A letra da música diz que nós seremos abençoados. O que é que está nos emocionando? E eu não estou aqui dizendo que não se pode ter emoção não, pelo amor de Deus, tem. Louvor a Deus nos emociona. Eu não posso dizer, principalmente, que não vai chorar. Logo eu, de jeito nenhum. Mas a gente tem que lembrar que nossos louvores são como incenso. Quando começamos a adorar a Deus aqui, Ele chega ao trono dele. Vamos queimar mais incenso, né? Outro termo importante, e aqui entra a questão da expiação, tá? Sem derramamento de sangue, não podemos nos aproximar de Deus. Sem derramamento de sangue, não podemos nos aproximar de Deus. Os sacrifícios realizados eram prova disso. E aí a lição traz um dado, e eu acrescentei algo a ele. A palavra santo, Kodesh,
ela é mencionada, segundo o texto, a lição, diz que é 80 vezes no livro de Levítico. Tem uma versão hebraica em que esse nome é mencionado mais ou menos 150 vezes no livro de Levítico. Uma tradução hebraica. Nas nossas traduções brasileiras, elas, em média, entre 90 e 100 vezes esse nome é mencionado. Kodesh, santo. A palavra sangue, Dan, D-A-M, é mencionada 93 vezes, segundo a lição. No texto hebraico, nesse texto hebraico, é mais ou menos 88 vezes. Nas nossas versões, 70 a 80 vezes é mencionado o nome sangue. Por que esses dois nomes? E aí é importante, quando nós estudamos um livro, sabermos inclusive sobre isso. Qual é a palavra que ela mais traz? Qual é o tema central? Qual é o propósito? Todas as características vai trazer um entendimento acerca do livro. Quando você começa a ler o livro, você sabe o que ele quer falar para você. Com esses estudos. Isso é importante. Aqui está querendo falar que santidade, sangue, é as palavras mais mencionadas nesse livro, com um propósito. Sem derramamento de sangue, não podemos nos aproximar do Deus Santo. É pelo preço de sangue que nós podemos nos aproximar dele. É pelo preço do sangue derramado na cruz que nós hoje estamos aqui adorando a ele. Sem isso, não estaríamos. Importância e propósito do livro de Levítico. Deus exige um povo separado e santo para servi-lo. Em todas as características do que Deus vai dar de lei, para entregar de lei em Levítico, para que o povo venha adorá-lo, todas essas práticas eram práticas genuínas não, mas particulares, para que fosse de fato, e para que hoje sejamos de fato um povo com características diferentes, características de um povo que adora a esse Deus Santo. Lá na lição aqui eu vou falar sobre isso lá na frente, mas deixa eu dar só para vocês um exemplo. Quando nós falarmos sobre os vestimentos do sacerdote, naquela época era prática que os cultos pagãos eram praticados por pessoas com nudez, com prostituição. Lembrei agora de algo que é interessante. Nós andarmos mais um pouco na Bíblia e fomos para lá em Coríntios, por exemplo, quando Paulo vai falar sobre as irmãs que têm a cabeça raspada, para quando se converterem usarem um véu, para evitar o escândalo. Prática que hoje é conhecida como a prática do véu, como se fosse algo inclusive obrigatório em algumas denominações. Não vou entrar em questão disso, mas o texto de Paulo, quando Paulo vai estar, o contexto de quando Paulo vai falar sobre o véu na cabeça daquelas mulheres, eram por quê? Elas eram sacerdotisas. As características, elas ficavam basicamente nos portos. Em Corinto era uma cidade portuária, elas ficavam nos portos. Quando chegavam esses navios, elas se apresentavam como sacerdotisas. Elas não eram prostitutas apenas, elas eram prostitutas sacerdotais. Elas eram mulheres que sua prática sexual paga não era pelo prazer, mas sim por adoração ao Deus em que ela representava. Por que eu estou lembrando disso agora? Porque eu me lembrei de uma situação que às vezes algumas mulheres dizem assim: meu marido, pastor, não se converte, meu marido não muda, meu marido. E nós sabemos o quanto entidades malignas conseguem destruir um casamento. E nós acreditamos nisso. E é de fato. Mas eu não consigo entender uma igreja, por exemplo, que tem medo de entidades maléficas para destruir um casamento, mas não crê no Espírito Santo na vida de uma mulher para restabelecer esse mesmo casamento. O casamento que o Espírito Santo, na obra da Trindade, no Pai, estabelece ainda em Gênesis.
Casamento é obra de Deus. O Espírito Santo trabalhará na vida da mulher ou do homem para estabelecer nesse casamento um casamento santo. Mas o que acontece hoje muito com as mulheres é entender que a prática sexual com seu marido ou a prática sexual do marido com a sua esposa é pecado. Falava sobre isso com o pastor José Luiz essa semana. Não é. No seu leito matrimonial é santo. A prática sexual no seu leito matrimonial é santo. Uma mulher cheia do Espírito Santo, ela tem ainda mais poder e autoridade pelo Espírito Santo do que qualquer sacerdotisa hoje usada por entidades malignas. Mas a igreja prefere ter medo das entidades, mas não crê no poder do Espírito Santo. Deus exige um povo separado e santo para servi-lo. Eu já falei sobre o baixo interesse na leitura. Alguém leia aí para a gente ler um pouco. 2 Timóteo, capítulo 3. Deixa eu ouvir a voz de vocês. 2 Timóteo, capítulo 3. Alguém encontrou? Versículos 16 e 17. Deixa eu chegar o microfone. Isso. Toda a escritura divinamente inspirada é proveitosa para ensinar, para redarguir, para corrigir, para instruir em justiça, para que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente instruído para toda boa obra. Amém. O baixo interesse na leitura de Levítico deve ser baseado nesse texto aqui, ó. Toda palavra inspirada é proveitosa. Toda. Quando nós passarmos a ter uma vida de leitura bíblica tão apaixonante que até as vírgulas falarão conosco. Acredite. Quando nós passarmos a ter uma vida de leitura apaixonante pela palavra de Deus, que você quer tirar de tudo, o bagaço você quer sugar do bagaço, até as vírgulas falarão contigo. Levítico não é um livro que pode ser desconsiderado. Se nós lermos Levítico e Hebreu juntos, nós vamos entender muito melhor a obra de Cristo. Muito melhor. Hebreus no Novo Testamento seria basicamente a interpretação de Levítico. Aí assim, Hebreus é um livro que nós gostamos de ler. Experimente ler Levítico e Hebreus paralelos, e vocês vão ver que a obra de Cristo ficará muito mais clara em Levítico, pelo livro de Hebreus. Aos olhos de Deus, o pecado custa muito. Aqui entra o propósito de holocausto mais uma vez e de expiação mais uma vez. Aos olhos de Deus, o pecado custa muito. Custa o quê? Sangue, sacrifício, dor e morte de um substituto. Hoje em dia, dentro das igrejas ou fora delas, pecado ganhou um apelido: problema. Eu tenho um problema. Eu tenho um problema. Quando nós passarmos a entender que pecado é sério e não pode ser considerado um problema, mas um pecado como ele é: morte, dor, sacrifício, justificação, aí nós vamos parar de entender que pecado é um problema
Ter dor de cabeça é um problema. Você toma um remédio e passa, mas ela pode voltar. Pecado é sério. Pecado é importante. Muitos hoje levam pecado como uma prática de problema. Pecado é pecado. O nome dele é esse. Pecado gera morte. Tão sério quanto importante como ele é, o que ele é. Vamos lá. Sacrifício e ofertas. Segunda parte da nossa lição. Vocês estão entendendo, gente? Vocês estão calados e... Pode continuar? Vamos lá. Existem 5 tipos principais de sacrifícios ou ofertas, divididos em voluntários e obrigatórios. Cada um deles revela um aspecto da obra de Cristo. Os 5 principais sacrifícios. A lição vai trazer primeiro os 3 primeiros, que são sacrifícios voluntários. Holocausto era uma oferta completamente queimada, simbolizando a entrega total a Deus. Holocausto era uma oferta totalmente queimada. Oferta total. Vamos trazer para hoje. Quando nós entendemos que nós adoramos a esse Deus e precisamos ter entrega total, é nesse sentido. Não é uma entrega total enquanto eu estou aqui dentro. É uma entrega total aqui dentro e quando eu saio daqui. É uma entrega total que na minha vida, eu gosto do exemplo que o pastor usa muito esse exemplo. É como uma cômoda. Não pode ter uma gaveta que só eu mexo. Entrega total é entregar tudo a Deus. Todas as gavetas entregues a Ele. E se tiver suja, limpar para entregar limpo. Mas quem controla é Ele. Quem lida é Ele. Holocausto não é uma oferta que vai trazer um benefício para nós. Apenas vai nos fazer pagar para ter direito à presença dEle. Holocausto é preço. É entrega sem retorno. Uma entrega, deixa eu dar um exemplo assim, bem... Uma entrega ao ponto de que se nós conhecermos alguém que nós amamos muito, muito, perdido no pecado, no lodo, destinado totalmente e exclusivamente ao inferno, e se durante uma noite essa pessoa dizer, aceitar a Cristo e ter sua redenção definida e confirmada, ainda que na manhã seguinte ela morra, nós ainda devemos estar felizes, porque foi entrega total. Não tive o prazer de conhecê-lo crente. Você vai ter eternidade para conhecer. Às vezes me perguntam assim para mim, quando eu falo sobre a escatologia de fim dos tempos, me perguntam o que é que eu acho, de quanto tempo ainda temos. Eu digo, eu acho que vai ser breve. Por mim, não precisava demorar muito. Eu lembro que um dia um colega meu de trabalho perguntou assim, mas tu tem um filho pequeno, tu não vai querer ver teu filho crescer não? Eu digo, não, eu quero ver meu filho santo, salvo. Se ele puder me dar um neto ainda até lá, amém. Mas se Jesus quiser voltar agora, é agora que eu quero entregar. Eu não preciso entregar ele grande não, ele pai, ele casado, não, pode ser agora. Não tem problema. Enquanto ele estiver aqui e Jesus não voltar, a conversa é outra. Mas se ele decidir voltar agora, eu jovem desse jeito, avô, não. Tá, mas vamos lá. Oferta de manjares. Consistia em farinha, azeite e incenso, representando o fruto do trabalho humano oferecido a Deus. Representando o fruto do trabalho humano oferecido a Deus. Aqui eu me lembrei de algo interessante. Quando Jesus entra no templo e joga a mesa para cima, por conta do comércio do sacrifício que era feito pelos sacerdotes, e ele disse que ali era um lugar de profanação, porque estavam vendendo os sacrifícios, vendendo os animais. O contexto, para que vocês entendam, era mais ou menos assim. Os sacerdotes, eles sacrificavam os animais, mas naquela época de Jesus, eles tinham a prática de dizer assim, o seu animal, você trazendo, não serve. Tem que comprar do nosso.
O nosso é cuidado, é tratado. O nosso é de pedigree. O nosso é feito com esse propósito. É cuidado com esse propósito. O preço desses animais era muito acima de um preço de um animal. É um cabrito. O valor de um cabrito, comprando na casa de um fazendeiro, não chegava perto de forma alguma do valor estabelecido por esses sacerdotes. Por quê? Porque era um comércio para ganhar dinheiro. É por isso que Jesus ali ele perde a paciência e joga a mesa para cima. Mas ali existe uma culpa que nós lemos o texto e nós entendemos que ali parece que existe uma culpa apenas do sacerdote. Vamos um pouco além disso. Essa prática, ela passa a acontecer por uma questão do que o próprio povo ia em busca disso. Não começa com uma lei que foi estabelecida em Levítico de dizer, compra o animal da mão do sacerdote. Não. Iniciou-se quando o povo começou a querer comprar o animal para sacrificar. E isso aqui fere o que Deus queria. Sabe por quê? O que é que Deus quer? Deus chama o povo e fala, vocês vão ofertar, vocês vão sacrificar. Quem puder trazer um touro, traz um touro, um boi, um cabrito. E ele vai dando a opção. Se você não pode comprar o cabrito, compre as rolinhas e traga. Pegue, traga. Se não puder, traga os cereais. Todos poderiam ofertar. Não era por conta do seu poder aquisitivo que não poderiam ofertar. Todos poderiam. Você não poderia com um animal mais caro. Poderiam entregar os cereais, que é a oferta menor. Mas todos poderiam ofertar. A lógica aqui, sabe o que é? É que era, e aqui nós entendemos quando nós entendemos sobre a oferta de manjares, quando o propósito dela era representar o fruto do trabalho humano oferecido a Deus. O que é que Deus queria? Deus queria que quando o fazendeiro, que tinha recursos, ia matar e separar um touro para ser sacrificado, era que aquele touro, desde pequeno, fosse tratado pelo dono, separado para Deus, tratado até o momento em que ele poderia ser sacrificado. Ali está falando sobre o amor, aquilo que será entregue a Deus, a preparação. Está falando sobre o cuidado sobre a vida dele, a separação, porque ser consagrado é ser separado. Não pode o boi, vai ser o cabrito. É no meio do rebanho dos cabritos, separar um perfeito e olhar se era perfeito e tirar ele e proteger, porque o cabrito não poderia ter osso quebrado. Todos os outros poderiam andar e se machucar, mas aquele não, aquele era de Deus, separado e consagrado, tratado de maneira diferente. Quando alguém ia levar a Deus isso em sacrifício, existia um contato com o animal, existia um laço com ele, existia uma preparação para ele. Não era simplesmente chegar lá, pegar e matar. Ali fere o que Deus queria. Sacrifícios ali não tinha mais o mesmo impacto. E por que isso é importante, pastor? Sabe por quê? Porque Deus poderia simplesmente mandar o seu filho para a cruz diretamente. O que ele faz? Cria laço. Se apega. Faz eles se apegarem. Ama. Cuida. O cordeiro, antes de ir para a cruz, ele criou laço. O animal do sacrifício precisa criar laço. Nos dias de hoje, simplesmente nós entendemos que Cristo morreu na cruz, mas nós não queremos entender o que é o laço com Ele, o que é a aproximação dEle, a intimidade com Ele. Por quê? Porque o que importa é só o sacrifício. O que importa é que Ele morreu. A intimidade com Ele não precisa. Fazemos de maneira indireta justamente o que o próprio Jesus disse que não deveríamos fazer. Perdemos o laço com o cordeiro. Perdemos o laço com o sacrifício. A oferta de manjares nos faz entender isso. Era o fruto do trabalho humano ofertado a Deus. Desde a plantação.
o animal desde o seu nascimento, até o momento da entrega. Viu como o Levítico é importante? Oferta pacífica, a terceira oferta foram ofertas voluntárias, tá? Holocausto, manjares, oferta pacífica, expressava gratidão e comunhão com Deus. Parte do sacrifício era consumido pelo ofertante. Nesse sacrifício, parte das entranhas era queimada no altar. A carne do cordeiro era entregue, do cabrito, era entregue para o ofertante, para que ele pudesse comer naquele local, inclusive. O que isso aqui quer dizer? Por que oferta pacífica? Porque não podemos dizer que temos oferta de paz sem Cristo. O cordeiro sendo consumido como paz. Não podemos entregar um cordeiro para ser morto e entregue apenas. Aqui é de paz. E paz tem que ser com o cordeiro, tem que ser com Cristo. Entendam, consumindo o Cristo. Vocês entendem? Ofertas obrigatórias. Oferta pelo pecado. Era oferta oferecida por pecados cometidos por ignorância ou por erro. Era um pecado que era cometido tanto pelo sacerdote, tanto pelo povo, pelo príncipe, por qualquer pessoa. Existia essa oferta pelo pecado. A outra oferta, outro sacrifício obrigatório era a oferta voluntária, ou oferta pela culpa. Na lição fala sobre oferta voluntária, mas aqui é oferta pela culpa, o nome dela, tá? Pecados cometidos contra o próximo, exigindo restituição além do sacrifício. Essa oferta, ela é entregue com esse propósito. Eu fiz mal para o meu irmão. Eu fiz algo contra o meu próprio irmão. Eu tenho que pagar ele, eu tenho que restituir ele. Eu vou pagar, mas para essa culpa eu preciso também sacrificar. Eu devo um valor ao meu irmão. Eu vou pagar minha dívida a ele, mas também eu devo pagar em sacrifício como restituição. Um outro motivo dessa oferta pela culpa era a oferta sobre transgressões contra as coisas sagradas, ou purificação dos pecados profanos ou de doença. É nesse processo de oferta pela culpa, por exemplo, que quando Jesus, ele cura os 10 leprosos, e é interessantíssimo o texto bíblico, eu não encontrei isso ainda, estou falando como um dado meu, tá? Em Levítico tem essa lei, que quando alguém fosse acometido da lepra, deveria sair do arraial, ficar fora do arraial, num lugar que nem o vento pudesse bater para dentro do arraial, tá? Era num lugar em que o vento levasse para fora, distante do povo, para que aquela lepra não passasse para o povo. Lembrando que naquela época também, na época bíblica, inclusive no Novo Testamento, isso é muito prático. Toda doença era considerada como um reflexo de pecado. Sempre foi pensado dessa maneira, quando nem sempre é. Mas aqui, qualquer doença que vinha sobre a vida de alguém era entendido como algo voltado ao pecado. É por isso que os amigos de Jó vão questionar Jó o que foi que ele pecou e fala: vai, Jó, confessa o teu pecado, olha como é que tu tá, como é que tu não pecou desse jeito que tu tá aí? Quando Jó não tinha pecado ainda. Mas existe a lei que quando um leproso, alguém ficasse sujo de lepra, doente de lepra, deveria ir para fora do arraial. Mas se fosse curado, deveria primeiramente vir aos sacerdotes, se apresentar. Os sacerdotes deveriam ver que de fato estava curado, e aí sacrificar. Só depois poderia voltar para casa. É por isso que Jesus, quando ele vai curar os 10 leprosos, quando acaba de curar, ele fala: agora vai lá e se apresenta ao sacerdote. Quer uma curiosidade aqui? Além de Naamã, estou falando de Naamã, dos nomes mais conhecidos, tá? Não houve ninguém mencionado na Bíblia curado de lepra. Era uma lei que não se cumpria, porque não havia ninguém curado de lepra, a não ser em situações específicas. Estou falando de alguém que teve todo esse processo de sair do arraial, se curar, voltar e ir atrás do sacerdote.
É por isso que Jesus, quando cura, naquele momento ele estava sendo julgado, Jesus estava sendo avaliado. Ele cura os 10 leprosos e agora fala para os sacerdotes: ó, vocês nunca viram isso, nunca viram um, vou te mandar 10 para vocês verem a obra de Deus. Infelizmente dos 10 apenas um volta para poder agradecer, mas 10 vão. Independente da curiosidade do texto que eu trouxe agora, essa oferta pela culpa era a oferta estabelecida, por exemplo, por essas doenças, como a lepra. Esses são os sacrifícios, os 5 principais sacrifícios descritos em Levítico. Vamos lá, o tempo já não me ajuda. O mais importante, o sacrifício de Cristo. Jesus se ofereceu como sacrifício perfeito e definitivo. Jesus se ofereceu como sacrifício perfeito e definitivo para a remissão dos pecados. Quando eu falei sobre a Páscoa aqui, eu falei para vocês, em Gênesis, quando Adão peca, ele vai desmatar, pegar folhas para se cobrir, folhas que secariam e não resolveria. É o próprio Deus que entrega a pele de um cordeiro fresca, uma pele fresca de um cordeiro sacrificado para cobrir o pecado de Adão. Ali existe a primeira referência ao Cordeiro Santo. Na Páscoa, o cordeiro era morto. Todo esse processo era feito como uma preparação. E aí eu uso o termo que eu usei no dia da aula de Páscoa. Agora sim, mas ainda não. Vocês vão aprender primeiro a trabalhar com o que é sacrifício. Vão trabalhar primeiro com o cordeiro. Mas o verdadeiro e único cordeiro que não cobre, mas tira o pecado do mundo, esse é o próprio Deus que oferece. É o Cristo para a remissão total dos pecados. Romanos 2, 1. Romanos 12, 1. Quem tiver com o texto aí, por favor. Aqui ela vai responder uma pergunta que a lição vai trazer para nós. Vai dizer assim: qual seria a resposta adequada que eu e você podemos dar à morte de Jesus? Como é que nós podemos responder a esse ato? Romanos 12, 1. Rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresentai a vosso corpo em sacrifício vivo, santo, agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que experimentais qual seja a boa, agradável, perfeita vontade de Deus. Amém. Qual a resposta adequada para o sacrifício de Cristo? Eu vou reduzir muito o que acabou de ler do texto de Romanos 12, 1. Precisamos nos entregar de maneira plena, total, a Deus. Nossos cultos precisam ser cultos racionais. Culto racional em que Deus não é o centro, só se ele for racional, há culto a você mesmo. Cada vez mais entendemos que existem cultos egocêntricos. O homem passa a ser o centro. O homem é o centro da vontade. O homem é o centro da análise. Se a pregação não me agrada, não agradou a Deus. Se o louvor não era o que eu queria, não agradou a Deus. Se o pregador não age como eu gosto, não agradou a Deus. Você não é a cana, você não é a régua que vai medir isso. Se é um culto racional a Deus, desde o seu início, não aqui dentro, mas quando você sai de casa, você já precisa vir com o seu entendimento: estou indo cultuar a Deus. Tudo que eu fizer é para cultuar a Deus. Aqui fala sobre honra, aqui fala sobre decoro, aqui fala sobre cuidado, aqui fala sobre entrega. É a única maneira de respondermos
a esse sacrifício. Falei isso na aula de Páscoa. Tudo que Deus faz para nós, faz através da graça. Um favor que não merecemos. Tudo que nós fazemos em relação a Deus, fazemos por fé. Mas não existe fé sem obediência. Não existe fé sem obediência. Se eu creio e tenho fé que estou cultuando a Deus, não posso ter um culto desobediente. Não posso. Vamos lá. Vocês estão me ouvindo bem? Estão me ouvindo bem? Dá para ouvir direitinho? Consagração do sacerdócio. Vou aumentar a voz aqui por conta do som lá na rua. Consagração do sacerdócio. Escolhidos por Deus. Somente os escolhidos por Deus, né? Somente aqueles chamados por Deus poderiam exercer o sacerdócio. Em Levítico, apenas aqueles que Deus separava poderia ser sacerdote. Aqui está falando basicamente de Arão e dos seus filhos, separados para o ministério. Deus separa eles. Nenhuma outra pessoa poderia se considerar sacerdote se não fosse o próprio Deus que separasse. Outro escolhido por Deus é a tribo dos levitas, separados para a função do tabernáculo. Deus separa a tribo dos levitas e agora coloca eles como responsáveis para cuidar do tabernáculo. Nenhuma outra tribo poderia cuidar. É por isso, inclusive, que a Arca da Aliança só poderia ser tocada por levitas. Quando elas levadas de um local para o outro, apenas os levitas poderiam carregá-la. No tabernáculo, todos os móveis, tudo que era criado por levita. Toda manutenção era manutenção por levita. Não se tocava em nada que não fosse pelos levitas. Os levitas eram um povo, uma tribo totalmente separada para isso. Por isso, inclusive, que parte das ofertas entregues pelas outras tribos eram parcialmente entregues também à tribo dos levitas, para que eles também pudessem se alimentar, porque eles não trabalhavam braçal na terra, mas eles recebiam das ofertas para cuidar do tabernáculo. O tabernáculo não era como igreja, que se abre 8 da manhã e fecha às 11 da manhã, abre 6 da tarde e fecha às 8 da noite. Não, era 24 horas por dia, louvor, adoração, preparação e cuidado. Falando sobre escolhidos por Deus, trazemos para o tempo de hoje e falamos sobre o ministério pastoral. Confesso a vocês que a lição vai trazer esse termo e que eu não queria entrar nele. Ministério pastoral, convicção de terem sido escolhidos por Deus. O ministério pastoral que se preze precisa ter convicção daquele que foi separado. Eu vou quebrar um pouco o protocolo da escola. Eu não vou explicar. Ontem, com calma, eu fiz um texto a respeito de convocação pastoral, que entendo que é o importante, entendo que é o que precisa ser considerado. Eu vou ler esse texto, me permitam, e eu não vou entrar em detalhe. Pode ser? Vocês me autorizam a fazer isso? Vocação pastoral. Um chamado divino que vai além de simples liderança de uma igreja. O ministério pastoral é, na verdade, um serviço que envolve o cuidado espiritual, a pregação da palavra e a orientação do povo de Deus. No coração desse chamado está a convicção inabalável de que foi Deus quem escolheu o pastor para a sua missão. Uma certeza que é essencial para se manter firme diante dos desafios que surgem no ministério. Um verdadeiro pastor não vê sua vocação como uma profissão ou escolha pessoal, mas como desígnio divino, algo dado diretamente por Deus. Essa convicção é sustentada por 3 pilares. A confirmação bíblica, que demonstra que Deus sempre escolheu pessoas específicas
para liderar o seu povo, como Moisés, Jeremias e Paulo. O testemunho interior, pois o Espírito Santo que gera no coração do pastor uma certeza inabalável de que ele foi separado para essa obra. E o reconhecimento da igreja, que se dá pelos frutos visíveis na vida do pastor e pelo reconhecimento da comunidade da fé. Sem essa certeza, um pastor corre sérios riscos. Ele pode desistir diante das adversidades, como é advertido em João 10:12. Buscar reconhecimento humano em vez da aprovação divina, e em casos mais graves, ensinar por interesses próprios, contrariando a instrução de 1 Pedro 5:2-3, que diz que o pastor deve ensinar por amor ao rebanho e não por ganância. Aqueles que realmente são chamados por Deus demonstram algumas características inconfundíveis. Existe uma paixão ardente pela palavra de Deus e pelo ensino. Como Paulo exorta em 2 Timóteo 4:2. Eles possuem um coração voltado para o cuidado das almas, como vemos em João 21:15-7. Além disso, estão sempre dispostos a enfrentar provações sem retroceder, como Paulo descreve em 2 Coríntios 4:8-9. E apresentam um testemunho irrepreensível em suas vidas pessoais e familiares, conforme a orientação em 1 Timóteo 3:2-7. Vários exemplos bíblicos nos ensinam sobre convicção no chamado. Moisés, mesmo relutante no início, foi confirmado por Deus para a missão em Êxodo. Jeremias tentou fugir, mas foi fortalecido por Deus. E Paulo, mesmo enfrentando perseguições, jamais duvidou de sua convicção e da sua vocação. O ministério pastoral não é para aqueles que buscam status ou estabilidade, mas para aqueles que têm a certeza de que foram chamados por Deus e estão dispostos a viver para servi-lo. Essa convicção é o que sustenta o pastor nos momentos difíceis, mantendo-o fiel até o fim. Como Paulo disse em 2 Timóteo 4:7, combati o bom combate, terminei a corrida, guardei a fé. Que o Senhor fortaleça e confirme suas vocações. Não vou detalhar. Ontem escrevi, reescrevi, apaguei, refiz. Não quero detalhar. Vocação pastoral hoje entrou num ramo de negociação, de merecimento por liderança, por qualquer outro caso. Vocação pastoral é isso aqui. Testemunho da igreja. Testemunho em si próprio. Convicção da igreja. A igreja sabe que ele é. E convicção em si mesmo, de saber quem ele é. Quando escrevia isso, me veio algo na mente. Eu sou pastor ordenado há pouco tempo, mas me trouxe na mente que às vezes existe momentos, o pastor Zé Luiz está ali, ele vai confirmar o que eu estou falando, porque eu sei. É porque existem momentos que nós dizemos assim, eu sou pastor e não consigo entender porque isso aqui está funcionando. Porque, por exemplo, porque o irmão e a irmã não me entendem como ser humano, que pode ser falho, mas também como ser humano que fere, que é ferido, que dói, que tem trauma, que tem angústia, que é carne. Porque todo mundo, quando olha para o pastor, pensa que o pastor é um anjo, que não pode cair e que não sente dor. É porque convicção pastoral sabe quem tem. Não adianta querer que os outros entendam. Ontem eu tive essa resposta. Mas vamos lá. Vamos ver. As vestes sacerdotais. Cada elemento das vestes sacerdotais simbolizava um aspecto de pureza, do compromisso com Deus. Já estou encerrando, tá? Aqui vai ser bem mais rápido agora.
Calção, feito de linho. Só vou falar o que é e o que representa. Ok? Na lição não tem dizendo o que representa, fala apenas do que é. Calção, feito de linho, representavam a pureza e a necessidade de cobrir a nudez diante de Deus. Representava a pureza. Túnica branca simbolizava a santidade e justiça. Sobrepeliz azul possuía campainhas e romã em suas bordas, representando a intercessão e o fruto do Espírito. Estola sacerdotal era um avental bordado, que significava a autoridade e a responsabilidade espiritual do sacerdote. Cinto, usado para ajustar a estola, simbolizava serviço e disposição para cumprir a vontade de Deus. Peitoral com joias, continha 12 pedras representando as tribos de Israel, simbolizando que o sacerdote levava o povo diante de Deus. Turbante de linho representava a submissão à vontade de Deus. No turbante de linho existia uma lâmina escrita Santidade ao Senhor, escrita em ouro, que indicava que o sacerdote era separado exclusivamente para o serviço de Deus. Essas são as 7 características das vestes do sacerdote. Eu vou falar aqui apenas sobre o peitoral em joias, de algo que o nosso pastor já falou aqui. Existiam 12 pedras no peito do sacerdote. Cada pedra representava uma tribo. Algo interessante nessa pedra é que eram pedras que não eram trabalhadas. Elas não eram pedras como é trabalhadas hoje, para ficarem bonitinhas, lisinhas, botando no peito dele. Eram pedras brutas. De maneira que quando alguém olhava para o sacerdote, via as pedras lisas, como se tivessem sido polidas. Mas por dentro, elas eram brutas, tinham pontas, tinham marcas que apenas o sacerdote via. Isso vai falar sobre e aqui vai entrar como convicção pastoral, tá? Aqui fala muito sobre o aconselhamento pastoral. Para quem deseja o pastorado, deveria entender que haverá momentos de conselho que precisará ser levados aqui em consideração todas as vezes em que um conselho for levado a um pastor. Não é para que a parte que tem ponta apareça para todos, para que o sacerdote apresente diante de todos. Não. O sacerdote mostra o que é o bonito. As imperfeições ficam para ele. Entendo que algumas dessas pedras tinham pontas, que inclusive machucavam o sacerdote. Inclusive feria o sacerdote. Mas diante do povo, essas marcas não eram mostradas. Tudo tem um simbolismo, tudo tem uma importância. E por que as vestes é importante em Levítico? Sabe por quê? Porque aqui mostravam características que só o sacerdote de Deus tinha. Como eu falei lá na frente, algumas sacerdotisas que eram usadas com nudez, com prostituição, tinham sua própria característica. O sacerdote de Deus não era como o sacerdote de qualquer outra entidade. Ele tinha as características específicas que denominava que ele era sacerdote do Deus vivo. Característica diferente. A igreja hoje precisa aprender a voltar a ter características que mostram que ela não é do mundo, embora esteja nele. Volto a falar, o nosso louvor, que é como incenso, não pode ser louvores que lembrem o mundo, porque eu sinto saudade do mundo. Os nossos louvores deveriam ser louvores que agradem a Deus, independente do ritmo ou do instrumento que fosse tocado. Precisamos ter um culto de características totalmente voltadas a um Deus único. Deus único que não parece com qualquer culto com o mundo.
Não pode parecer. Não pode parecer. Exigências. Nadab e Abiú foram punidos por oferecerem fogo estranho, mostrando que Deus exige santidade e obediência no serviço a Ele. Estranho aqui, a palavra estranho aqui significa desconhecido ou não autorizado por Deus. Nossa adoração a Deus não pode ser estranha. Não pode ser fogo estranho. Não pode ter características porque é engraçadinho ou porque é bonitinho. Hoje, graças a Deus, não vejo mais isso, mas eu lembro de alguns anos atrás, virou uma moda nas igrejas, todas as igrejas queriam fazer as boates gospels. Boate nunca foi adoração a Deus. Simplesmente pelo simples fato, e eu vou ser bem duro, pelo simples fato de trazer algo que o mundo leva, mas é para os jovens. Deixa eu trazer para vocês um testemunho meu. Eu me converti. Antes de me converter, estava no mundo, bebendo, curtindo o som de tudo que era tipo. Meu primeiro show evangélico foi no Feira Tênis Clube. Eu queria ver uma cantora, Aline Barros, na época, tinha acabado de lançar um CD, e eu queria muito. Era novo convertido, e o CD dela me ajudou muito na decisão. Aquelas músicas me ajudou muito. Som de adoradores. CD totalmente lindo, de adoração. E eu fui para ver. E ela cantou. Quando ela saiu do palco, entrou um novo grupo de pagode. Pagode gospel. Na passagem do som, me incomodava. Porque o tecladista, enquanto passava o som, ele dançava como os cantores da época do mundo dançavam para eu ver. E eu olhei e falei assim, não vou ficar aqui mais. Sabe por quê? Porque eu saí disso. Eu decidi sair disso. Eu decidi não me agradar mais em ver isso. Eu quero igreja. E eu sempre soube que igreja é diferente. Precisamos ser uma igreja diferente. Que quando alguém nos busque, encontre diferença. Infelizmente hoje, as igrejas estão parecidas com o que o mundo dá. Uma pessoa precisa estar em casa desesperada e falar, eu preciso de um ambiente diferente. Eu vou para a igreja. Mas não pode chegar na igreja e encontrar o mesmo ambiente que ela encontra em qualquer outro lugar. Ambiente do mundo não é o ambiente em que Deus está. O entusiasmo carnal não substitui a plenitude do Espírito. O Espírito Santo não leva ninguém a fazer nada que seja contrário à palavra de Deus. Nada. E aqui eu fecho a lição. Deixa eu trazer para vocês um entendimento acerca de Levítico, porque eu não sei se eu vou voltar a dar as próximas aulas. E vou mostrar para vocês uma importância muito rápida. Falando sobre as vestes dos sacerdotes. Vocês viram que o sacerdote ele tinha campainhas e romãs nas suas roupas. Eu já falei isso aqui na escola bíblica, mas acho que já faz um tempo. É bom reforçar isso. Essas campainhas eram como sinos na roupa do sacerdote. O sumo sacerdote com essa roupa, ela entrava uma vez por ano no Yom Kippur, dia da expiação, para sacrificar a Deus no lugar santo do santo. Lugar que só o sumo sacerdote deveria entrar. A preparação do sacerdote antes envolvia um banho público. Ele deveria ser ungido com perfumes. E perfumes exclusivos do sacerdote. Apenas o sacerdote deveria ter aquele cheiro. Porque onde quer que ele chegasse, saberia que era o sacerdote de Deus. Ele entrava no lugar santo dos santos, sacrificava o cordeiro. Alguns dizem que no seu tornozelo, outros dizem que na cintura. Existia uma corda, porque se o sacerdote entrasse de maneira impura naquele lugar, ele era morto naquele lugar e tirado pela corda, porque não poderiam entrar para buscá-lo. Olha como isso é interessante. Se nós olharmos para o verdadeiro, único sumo sacerdote, Cristo, nós vamos entender agora por que ele foi ungido antes da morte.
quando aquela mulher quebra o vaso de alabastro sobre a cabeça dele, ungindo para a morte. Ele é sumo sacerdote e ele entra no lugar santo dos santos para sacrificar. Na época do Levítico, quando o sacerdote entrava e os sinos tocavam, era festa no pátio, porque dizia: Deus está aceitando o meu sacrifício. Enquanto os sinos tocavam, era um momento de alegria e de festa no pátio. Com Cristo, ele entra no lugar santo dos santos. Mas ele vai entregar o sacrifício a Deus depois, porque ele é o próprio sacrifício, ele é o próprio Cordeiro. Ele morre, e por sua autoridade, ele é o mesmo que morre e é o mesmo que se entrega. É por isso que já falei aqui, a morte não mata, me entendam, a morte, a morte não mata Cristo. Cristo não morreu como morre qualquer pessoa. Ele entrega a Cristo, porque ele está entregando o sacrifício. É por isso que ele fala: Pai, a ti eu entrego o meu espírito. Só poderia fazer isso quem tem autoridade sobre a morte, porque a morte não tinha autoridade sobre ele. Se ele não se entrega, ele não morre, ficaria lá até hoje. Ele se entrega como um sacrifício. Atos 2, quando Jesus sobe aos céus, no fogo desce, línguas como repartidas de fogo, a glossolalia, pessoas falando em línguas, eram como as pessoas no pátio se alegrando. Sabe por quê? Porque em Atos 2 é quando há a confirmação de que o Cordeiro sentou-se à direita do Pai. Ali o sacrifício se cumpre, e para confirmação ele fala: vou mandar o Consolador. O Cordeiro está diante do Pai, o Consolador, o Espírito Santo desce e confirma, mas ele traz os sinos. Glória a Deus, aleluia, a adoração. E toda vez que nós dizemos na igreja e louvamos a Deus, os que dizem assim: dê glória a Deus, dê aleluia, são como sinos que são tocados, confirmando que o Consolador veio e confirmou que o Cordeiro está entregue, sentado à direita de Deus. Amém.